Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Logo que eu comecei as crises, elas foram ficando mais frequentes. Então, às vezes era uma vez por mês, começou a ser 2 vezes por mês e foram aumentando. Eu fugia do controle, eu perdia o controle sobre mim. Gritava, brigava, quebrava coisas, fazia coisas que eu realmente não queria fazer. Além disso, já estava afetando a minha vida social também. Então, às vezes eu deixava de trabalhar, eu já não queria mais sair, não queria ver pessoas, nem mesmo as pessoas da minha família. A dor era tanta, autodestrutivas e destrutivas para as pessoas que estavam à minha volta, e você não sabe como administrar essa dor que você está sentindo, então você pensa, se eu me mato, eu acabo com tudo isso. Desculpa. Eu comecei a ver que as coisas não estavam normais, que não era normal você ter crise, você pensar em suicídio. Então foi quando eu decidi procurar ajuda. Quando eu tô triste, quando eu tô com raiva, eu coloco isso na música. Em vez de eu gritar, eu canto. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que quisemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Eu mato um leão todos os dias, a gente não é perfeito, a gente tá sempre procurando melhorar e nem sempre eu vou acertar, mas eu estou escolhendo ser melhor a cada dia. Somos especialistas em construir fantasmas que nos assombram. Somos tão complexos, a mente humana é tão sofisticada que quando nós não temos problemas, nós os criamos. Mas o que o ser humano não sabe é que existe um fenômeno no cérebro que é inconsciente, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele arquiva tudo sem autorização do seu eu, que representa a capacidade de escolha, a autodeterminação, a consciência crítica. Portanto, sem autorização do eu, a cada momento, o fenômeno RAM, o biógrafo do cérebro, está arquivando pensamentos lúcidos, mas também estúpidos, pensamentos que promovem a vida, mas também ideias que vão contra a existência, pensamentos que estimulam você a se reinventar, mas também pensamentos que levam você a se enclausurar dentro de si e chafurdar na lama do pessimismo, da autopunição e da autocobrança. Cuidado! Quando o biógrafo registra experiências traumáticas, pensamentos perturbadores, rejeições, críticas, ofensas, exclusões, ele arquiva em destaque janelas killer. E essa janela killer se torna um núcleo traumático. E ela pode sequestrar o ser humano no único lugar que ele deveria ser livre. E é muito importante você saber que nós não conseguimos deletar a nossa memória. Nós temos de conviver com os nossos fantasmas
mentais e domesticá-los, na verdade, reeditá-los. E uma técnica poderosa de gestão da emoção chama-se DCD, duvidar, criticar e determinar. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. E a determinação estratégica é o princípio da sabedoria na área dos recursos humanos. Duvidar, criticar e determinar. Essa técnica tem de ser feita várias vezes por dia no silêncio da mente, durante meses e anos. Você deve duvidar de todo pensamento perturbador, duvidar dos pensamentos suicidas, duvidar de que não vale a pena viver a vida, duvidar de que você não consiga ser feliz e forte, mesmo que abandonado, traído, ferido. Duvide, sem que ninguém esteja ouvindo. Duvide de tudo aquilo que te controla, porque tudo aquilo que você crê te controla. Você tem de duvidar que não conseguirá brilhar na sua inteligência. Por exemplo, alguém te abandonou e você sente o último ser humano, traído, ferido e não compreendido. Você tem de duvidar que você não vai sair deste relacionamento mais forte. Aliás, você tem de proclamar: você me abandonou? Pode ter certeza, agora é que eu serei mais feliz. Quem perdeu foi você e não eu. Quando o teu eu resolve sair da condição de crer nas falsas crenças para duvidar de tudo aquilo que te controla, tenha certeza, você nunca mais será o mesmo. Se vier um pensamento de que você não tem beleza física, você tem de duvidar. Por quê? Eu sou escravo do padrão tirânico de beleza. Eu duvido desse padrão. Eu sou sim uma pessoa bela, mesmo que não esteja dentro deste padrão ditatorial do que é belo. Eu me sinto belo. Se as pessoas não me abraçam, eu me abraçarei. E se você tiver o pensamento: a melhor solução é acabar com a minha vida, ninguém vai se importar comigo, você tem de duvidar desta falsa crença. Você tem de duvidar dos pensamentos suicidas. Você tem de duvidar de que não vale a pena viver a vida. Não existe nada que conta mais mentiras do que uma mente não gerenciada pelo eu. Então duvide de todas as mentiras que transitam na sua mente. Para conseguir gerir a minha emoção, trabalhar a depressão, eu costumo fazer perguntas inteligentes para mim mesma. Então toda vez que o meu cérebro traz uma situação que para mim vai ser caótica, eu me pergunto: é isso mesmo? Eu tento fazer várias perguntas e é um diálogo comigo mesma que eu estabeleço. É como se eu estivesse conversando com outra pessoa. Eu converso e eu tento chegar a alguma conclusão. Geralmente essa conclusão que o que eu estava vendo não era realmente aquilo que eu estava vendo, não tinha a proporção de que eu estava dando. E isso me ajuda a entender melhor os processos da vida e me entender melhor também. Quando você usa a crítica, o teu eu ganha musculatura. Critique os pensamentos perturbadores, critique os seus medos, critique que você não é uma pessoa amada, querida, critique que você não vai influenciar, impactar as pessoas, critique que você não consiga dar a volta por cima, critique a sua baixa autoestima. Lembre-se, você foi o maior alpinista da história. Isso é uma verdade científica. Lembre-se, você foi o maior nadador do mundo. Essa é outra verdade científica. Quando 40 milhões de concorrentes queriam colocar você de lado, quando 40 milhões de espermatozoides queriam anular, asfixiar e até pisotearam você, você creu na vida. Então você tem de criticar você quando achar que não vale a pena viver a vida, porque você está no fim da linha. Critique o seu eu frágil, critique o seu eu inseguro, critique o seu eu coitadista, o eu que tem dó
de si que acha que você é o último dos seres humanos, acabado, fragmentado, sem esperança, você tem de dar uma chacoalhada no seu eu. Ele tem de deixar de ser conformista e autopiedoso para exercer o papel solene de autor da sua própria história. Você não apenas tem de duvidar, criticar, mas também decidir gerir a sua emoção, decidir se reinventar, decidir transformar traições, abandonos, frustrações, fracassos na sua força, na sua coragem, na sua capacidade de ser um ser humano muito mais bonito, saudável e inteligente. Todos os dias, quando vier um pensamento suicida, quando vier um pensamento de que não vale a pena viver a vida, quando vier uma ideia de que você não tem solução, você deve duvidar. Eu duvido dessa ideia, eu duvido desse pensamento, eu critico essa falsa crença, eu critico o meu eu frágil que não se reergue diante do caos e eu decido mudar a minha própria história. Eu decido escrever os capítulos mais importantes da minha vida. Quando o mundo desaba sobre mim, eu decido ser gestor do veículo da minha emoção. Duvidar, criticar e determinar, você faz no silêncio da sua mente, várias vezes por dia, com muita liberdade, mas também com muita emoção e autoridade, porque pensamentos suicidas é autoritário. Emoção triste e depressiva é autoritária. Sentimento de culpa e autopunição é agressivo. Portanto, você não pode ser carinhoso contra os seus carrascos. Você tem de reciclá-los. E quando uma pessoa pensa em morrer, reitero, ela está dentro de uma janela killer, um cárcere mental. São verdades não verdadeiras, são falsas crenças. Por que você não usa o seu eu para abrir as grades dessa janela killer através da técnica do DCD? Ela abre as comportas dos cárceres ou dos presídios mentais e te faz você reescrever a sua história. Você não imagina o poder que o seu eu tem quando ele deixa de ser um espectador passivo, tímido, frágil, na plateia da sua mente e entra no palco e começa a gritar: eu posso ser líder de mim mesmo, eu posso me reinventar, porque eu não sou mais um número na multidão, porque eu não sou mais um cartão de crédito, porque eu sou um ser humano insubstituível, porque eu vou ter um romance com a minha própria história.